Ei você! Seja bem-vinda! Seja bem-vindo! Hoje estamos aqui na nossa aula 8 de teatro e essa aula vai trazer um resumo, um apanhadão, uma costura para todas as aulas que a gente já fez aqui que estão gravadas. Então, essa aula vai costurar todas as aulas do mês de maio. Desse jeitinho vai ficar mais fácil aí para memorizar, para estruturar na cabeça, para entender como estamos caminhando, né? Por que estamos traçando esse caminho, por que a professora escolheu de apresentar essa forma de estudar. E é bom também para você que se você perdeu alguma aula, né? Se ficou alguma coisa aí passou ou não entendeu alguma coisa, hoje a gente resolve tudo isso, tá? Numa só. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas hoje nós estamos somente com a máscara da tragédia, somente com o Pablo. Quem me acompanha no Instagram Extra Teatral, onde temos conteúdos extra, você já sabe o que aconteceu, mas a Juanita sofreu um acidente. Ela simplesmente tropeçou, caiu no chão, ela é tão fraquinha, o vento joga ela no chão com tudo e espatifou-se no chão, já era a nossa máscara da comédia. Agora só sobrou a da tragédia mesmo, por enquanto é o que temos, e temos também aqui um substituto, que é uma outra máscara, né? Caso você não saiba, o nariz de palhaço também é uma máscara, mas ele está aqui agora representando a comédia para vocês, tá bom? Bora lá então, aula por aula, vamos recapitular e memorizar o que a gente aprendeu nesse mês de maio. Na aula 1, eu apresentei o curso para vocês. Não tem nenhuma novidade, expliquei como que funcionam as aulas, tudo direitinho, tanto as aulas online, quanto as videoaulas, quanto as lives que são realizadas lá no ET, no @extrateatral. Quanto a isso, beleza, tranquila, só uma introdução do curso. Nas aulas 2, 3 e 4, eu já trouxe um conjunto de práticas para vocês. Por isso que eu tô falando delas em conjunto, porque elas se completam, se complementam. Na aula 2, a gente estudou respiração. Na aula 3, a gente estudou ressonância. E na aula 4, a gente passou da ressonância para emissão de voz, para emissão com as vogais. Então, a gente estudou cada abertura das vogais, né, como que elas abrem. Então aí a gente vê que essas três aulas, elas funcionam juntas, né? A gente parte do elemento mais básico que a gente faz com o nosso corpo, que é a respiração. A gente passa da respiração para os espaços vazios a serem preenchidos com vibração, que é a ressonância, e depois a gente abre para a emissão das vogais. Então essas são um conjunto de práticas, né? É um conjunto de práticas bem legal aí para iniciar esse conhecimento sobre o funcionamento do seu corpo pro teatro. Na aula 5, eu já trouxe uma aula teórica para vocês. Então a gente estudou qual é o conceito da expressão corporal, trazendo também os conceitos de mimo e de mímica, que eu vou até reforçar aqui um pouquinho para vocês, explicar um pouco melhor, porque até eu vi depois a aula e eu falei, eu poderia explicar um pouco melhor, então hoje eu vou recapitular alguns pontos importantes para ficar ainda mais claro. Na aula 6, eu aproveitei que a gente estava falando de expressão corporal e peguei um tópico muito específico da expressão corporal no Brasil com o grupo Teatro do Movimento, né? Qual que é a intenção dessas duas aulas? Tanto a aula teórica que a gente passou, que é a aula 5, né? Que a gente estudou ali o que é expressão corporal, o que é mimo e mímica, quanto a aula 6, que a gente estudou o grupo Teatro do Movimento, elas tiveram o propósito de mostrar para vocês como o movimento, a gestualidade fazem parte do teatro e como isso é fundamental. Ou seja, a expressão do corpo, independente mesmo da fala, né, da voz falada ou cantada, ela já tem uma teatralidade. E a última aula que a gente passou até então, que foi a aula 7, foi uma aula exclusivamente de alongamento, uma aula prática de alongamento, mais focado na mobilidade de coluna, que também propicia aí um autoconhecimento, um momento para você que é aluno ter esse contato com o seu corpo, entender quais são as suas capacidades e até onde você pode ir com o seu corpo. Essas foram as nossas 7 aulas até então, né? Essa 8ª é só uma recapitulação e também para a gente fixar o que a gente aprendeu. Lembrando que essas aulas práticas, elas têm esse cunho exploratório, né? Da exploração, da experimentação do corpo atuante, dessa expressividade teatral. Caso você não saiba, é só você ver aqui o nome do nosso curso que está aparecendo aqui no nome mesmo da aula. Essas aulas, elas têm esse intuito
principal esse foco de te conduzir em um caminho de autoconhecimento, de percepção e de ampliação sobre o que é a expressividade teatral, que é muito ampla, né? Expressividade teatral, a gente tem muitos recursos a utilizar, muita coisa para conhecer, então vamos que vamos. Aí agora eu vou também trazer para vocês alguns conceitos das aulas, só que um pouco mais destrinchado. Eu vou resumir para vocês, para fixar, para tirar alguma dúvida que possa ter surgido, tá? Então vamos agora recapitular alguns pontos importantes que foram trazidos nestas aulas. As primeiras coisas que eu vou destacar para vocês têm a ver com as primeiras práticas, tá? Que foi a prática de respiração, ressonância e das vogais. O que eu quero trazer para vocês e fixar aí juntos, primeira coisa é que corpo e voz é a mesma coisa. Lembram-se disso? A gente só separa a expressão vocal da expressão corporal para poder separar o estudo da voz, né, da emissão vocal, do estudo do movimento e do gesto. Mas entendam que a voz é corpo, porque a voz parte da onde? Do seu corpo. Por isso que respiração e ressonância, presta atenção, anota aí no seu caderninho, respiração e ressonância são recursos vocais básicos, são os recursos vocais mais básicos, os dois primeirinhos que vocês vão estudar. Por isso que essas primeiras práticas eu integrei para vocês o corpo com a voz, né? Vocês percebem que o estudo vocal ele está diretamente ligado ao estudo do seu corpo, é a mesma coisa, gente, a gente só separa, né? Quando eu falo a expressão corporal que a gente estudou, é só para ficar mais fácil de estudar a gestualidade. Mas vocês perceberam, quem praticou, né, nessas práticas aí que a gente fez, da aula 2, 3 e 4, que para você estudar a voz, você precisa sentir o seu corpo, né? Por isso que a gente foi lá, colocamos a mão, sentimos uma vibração, escutamos os espaços vazios no corpo. Isso tudo evidencia que voz é corpo, parte do seu corpo. E ainda, gente, sobre as vogais também, né? A gente partiu para dessa prática dos recursos vocais básicos para vocalização, a gente percebe que a vogal, ela é esse tom musical que é limpo, que não tem nenhuma restrição, que não tem nada articulando ali. Ou seja, a vogal ela é essa emissão limpa, pura do seu som. Você vê que não tem nada impedindo. Por isso que é muito legal a gente partir do estudo vocal com as vogais, né, com os vocalizes, por exemplo, como é no canto, porque você pega o som ali no estado bruto. Então a gente trabalha com a qualidade vocal. Esses são os destaques das primeiras práticas, tá? Que respiração e ressonância são recursos vocais básicos e que a vogal é essa emissão de som que não tem articulação, que impede a saída da voz no seu estado puro. Sobre a expressão corporal, eu vou retomar assim brevemente, tá? Bem por cima, assim, para ficar mais claro para vocês, o conceito de mimo, de mímica e ainda vou falar para vocês agora o que é pantomima. Tá? A mímica é essa brincadeira que a gente faz com a expressão do rosto, do corpo, que traz algum significado. Isso, é claro, é uma mímica, né? Falar, vou fazer uma mímica. Um exemplo bem assim por cima para vocês entenderem. O mimo é quem conta essa história através da mímica. Então, o mimo é quem conta. Então, vamos supor, o Marcel Marceau, que eu dei exemplo para vocês na aula, é um mimo que conta uma história através da mímica. Agora, a pantomima é o quê? É a própria história, é a própria narrativa. Então, calma aí, ficou confuso? Ai, socorro. Vou explicar em uma simples frase como que isso se relaciona. O mimo é o ator que representa em uma pantomima através do uso da mímica. Será que deu para entender? O mimo é quem vai contar a história, como é o Marcel Marceau. Ele vai usar a mímica para poder contar uma história, para poder fazer acontecer uma pantomima, tá bom? Então aí fica um pouco mais claro talvez os conceitos, né? Porque depois que eu revi até a aula, eu falei, não, acho que dá para explicar um pouco melhor para vocês qual que é a diferença de um e outro. Então o mimo vai contar a história, a mímica é o que ele usa para contar a história, e essa história toda, né, esse acontecimento de história através só dos gestos, tem o nome de pantomima.
Então, gente, com essa recapitulação, eu espero que você tenha percebido qual é o caminho que a gente está traçando juntos aqui, né? De exploração, de autoconhecimento também, e perceber que esse corpo, essa expressividade do teatro, ela tem a ver com esse corpo que se expressa, que se comunica através do movimento, do gesto, da voz falada, cantada, de tudo. O corpo no teatro, ele é um corpo muito ampliado, é um corpo com muitas possibilidades. E esse é o caminho que a gente está trazendo aqui de experimentar, de questionar essas possibilidades também do nosso corpo. Se você chegou até aqui, meus parabéns! Se você não está nem só acompanhando as videoaulas, mas está acompanhando videoaula e fazendo ainda a aula online comigo, parabéns para você! Que legal! Fico muito feliz mesmo de poder compartilhar com vocês as minhas percepções, vivências e o conhecimento que eu tiver entregando aqui. Esse foi o nosso resumão! Eu espero que você tenha curtido. Deixa aqui seu joinha, seu comentário. Um grande abraço em você e a gente continua juntos aí nesse novo mês com novos propósitos e mais conhecimento. Até lá!